uma vez, bom dia, agora com o microfone ligado. Que bom estar aqui, mais uma vez, nessa igreja linda. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes. Deus tenha misericórdia da minha vida, né, querido? Agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui nessa manhã. Agradecer o presbítero hoje, claro, pela oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Aí, nós usamos a edição Nova Almeida atualizada. Vou acompanhar aqui também com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Versículo 34, né? Desculpa, esqueci de... Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Assim diz a palavra de Deus: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, e aí em vermelhinho, né? Jesus falando: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor fala conosco essa manhã, para o nosso entendimento. Enche o nosso coração daquilo que Tu quer falar, Senhor. Tira todo o impedimento dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, nossa mente e nosso coração. Que possamos estar atentos à Tua voz, à Tua palavra e somente a ela. Diga: nós recebemos somente a palavra de Deus. Você pode se sentar. Tema da mensagem de hoje: o amor em 3 atos. Na verdade, eu gostaria, porque era do meu desejo, trazer uma outra palavra nessa manhã, e eu fui estudando ela durante toda a semana. No encontro dos homens, chegou um menino com o tema da mensagem que eu ia trazer hoje, e eu bati a foto dele. Falei: rapaz, esse é o tema que eu vou levar domingo, hein? Durante toda a semana estudando essa pregação, Deus falava assim: não é essa, não é essa. Eu falava: não, Senhor, está no meu coração. O presbítero hoje me chamou lá para falar em Madureira 2. E Deus falava assim no meu coração: não é essa, não é essa. E eu tive a oportunidade de trazer domingo pela manhã passado, em Madureira 3, que falou muito ao meu coração. Eu falei: Senhor, mas eu estou preparando uma outra palavra. E ontem à noite, abri, comecei a estudar, e se fecharam, queridos. O meu coração, os meus olhos, eu não conseguia mais estudar, porque era isso que estava no meu coração para falar com a igreja. Amém. Deus estava falando comigo, poderosamente, e Deus pediu para que eu trouxesse isso para a igreja. Eu queria trazer o contexto do que nós acabamos de ler. Jesus havia calado os saduceus. Na verdade,
Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus. Como homem, ele respondia como homem, e como Deus, ele falava com os homens como Deus, porque ele conhecia o coração e o intento dos homens. E aí os fariseus, eles se reuniram mais uma vez para pegar Jesus no contrapé. Sempre foi esse o objetivo. Alguns estudiosos dizem que eles precisavam, porque o tempo todo os judeus ficavam esperando o Messias. E como é que você sabe que é o Messias? Testando ele. Mas em determinados momentos os fariseus, eles faziam aquilo para poder justamente não pegar o impostor, mas poder tirar aquele que estava entregando a palavra de Deus. E eles se reuniram para poder colocar Jesus à prova. Então eles trazem a lei. E aí eles perguntam, qual é o grande mandamento? E aí Jesus chega para eles e fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E eles dariam, tem aqui o like do presbítero, eles dariam um like. Por quê? Em Deuteronômio já era um mandamento eles falarem isso, e os judeus falavam isso todos os dias, 2 vezes por dia. Todos os dias o judeu falava assim: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Todos os dias, 2 vezes. Deuteronômio 3, 4 e 5. E aí os judeus devem ter falado assim: beleza. E aí ele acrescenta algo intrigante: e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus acrescenta. E aí começa uma questão de que vários teólogos eles dizem assim: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Mas ele não fala, aqui o presbítero Eude trabalha muito a palavra dentro da exegese, né? Aquilo que está escrito. Mas ele não fala só ao próximo, ele fala ao próximo como a ti mesmo. E ele não fala ao próximo, por exemplo, se o próximo não se ama, não é uma condição. Eu não posso não me amar. Se amar é um fundamento. Então, dentro desses 3, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, entra o a ti mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você recebesse de Deus um presente com a seguinte característica, que foi tecido por Deus, que foi feito por Deus, e a característica dele era assombrosamente maravilhoso, admirável, você não amaria? Existiria uma condição para a qual você não amasse esse presente? Você está recebendo um presente de Deus, feito por Deus, tecido por Deus, elaborado por Deus, preparado por Deus. E a característica dele é assombrosamente maravilhoso e admirável. Você não amaria? Desculpa, eu não coloquei, mas coloca Salmo 139. Salmo 139, 13 a 24. Vou abrir aqui também. Salmo 139, 13 a 24. E diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste
no ventre de minha mãe. O salmista falando de Deus sobre mim. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formais. Formou você, formou-me. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Até aqui, eu e você somos obras admiráveis de Deus, feitas por Deus. E a pergunta é: por que em alguns momentos eu não me considero assim? Porque muitas vezes a gente vê alguém se olhando no espelho e falando assim: a minha vida é miserável, eu sou miserável, eu não sou ninguém, eu não presto, eu sou uma porcaria. Por muitas vezes essa pessoa, ela toma posse daquilo que o outro fala. O outro fala assim: você não presta, você é uma porcaria, você não vale nada. E a pessoa toma posse. Suicídio. Que leva uma pessoa a desejar tirar aquilo que Deus me deu com tanto amor. O salmista ele diz que tu me teceis quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. Porque muitas vezes eu me olho no espelho e falo assim: tá bom não. Presbítero Moisés, tá bom não. Não me acho uma obra admirável não. Não me acho assombrosamente maravilhoso não. Mas isso não é o que eu acho. Isso aqui é o que Deus acha de mim. Deus considera a mim e a você obra assombrosamente admirável. Vou ser sincero para vocês, esse Salmo 139 passou por mim muitas vezes, querido. Muitas vezes. Essa passagem passou por mim, foi passando. Mas um dia, meu coração muito apertado. E o dia tinha acontecido várias coisas. Porque no dia acontece várias coisas. Mamãe está se sentindo mal, né? Isso dá em gente. Tem momentos que você chega ali, uma palavra te derruba. Tu chega ali, situações te derrubam na vida. E aí você toma posse daquilo. E o teu dia, eu vindo para cá, querido, estava amoadinho. Vou lá para a casa do pai, né? Minha esposa vai pregar, está pregando lá, eu estou atrasado, mas eu vou lá. E quando eu entro, e sento, Marcão que me recebeu, estava ali na porta. Quando eu entro e sento, ela fala daqui do culto: você é assombrosamente maravilhoso e admirável. Na hora que eu entrei, sentei. E ela fez mais alguns elogios a mim quando eu sentei, e eu falei assim: o dia tinha tudo para dar errado, né? O dia tinha tudo para ser mais um dia. Assim como eu nunca tinha percebido o Salmo 139, eu nunca tinha reparado o que Deus achava de mim. O quão maravilhoso eu era. Eu não sou um acaso, querido.
Você não é um acaso. Existe uma frase que diz que Deus não joga dados para o universo, né? Deus não pegou um dado e falou assim, vamos ver, se sair um é Moisés, se sair dois é Marcos, se sair três é Cristina, se sair quatro é Daiane, se sair... Ele não faz isso. Vamos lá, caiu um, saiu Moisés. Ele desceu. Ele me fez lá no ventre da minha mãe. E eu não sei. Hoje o pessoal de Madureira 3 vai levar panetone, né? Vai fazer um culto ali para o pessoal aqui embaixo hoje. Nós entregamos o panetone lá na Cidade de Deus. E aí nós fechamos a igreja e nós passamos. Tem um lixão, né? Tem um lugar lá que o pessoal cata lixo, ou para comer, ou para pegar e vender e usar droga. E nós entregamos panetone lá. E aí sobrou um. Todos eles a gente chamou e veio um na direção do carro. E não pediu panetone. Ele falou, ora por mim. E a japonesa velha falou assim, você não era desse lugar. Você não era para estar aqui. Volta, eu sou desviado. O que levou aquele homem a sair da presença de Deus, eu não sei. Mas uma coisa que ele precisa saber é que ele é uma obra assombrosamente maravilhosa, admirável, feita por Deus. Eu perdi um colega de futebol. E me marcou muito porque eu comecei a me aproximar dele, comecei a falar a palavra para ele, e os filhos dele, tudo pequenininho, ele era gordinho, baixinho, e os filhos tudo igualzinho a ele, baixinho, gordinho. E ele jogava bola comigo, e a esposa colocava os filhos no ônibus, e eu pegava os filhos dele ali na praça de Cascavel e levava para o futebol. Os filhos dele gostavam de mim. E eu admirava demais a alegria dele. Sabe, ele sempre sorrindo, bebia muito, muito. Eu passava em Cascadura, fazia a volta do viaduto ali de baixo, estava ele sentado, bebendo. E trabalhava ali. Sentado, bebendo. Chegava no futebol, era o cara que organizava o churrasco, era o cara que colocava o futebol para cima. Certo dia, uma notícia de que ele tinha cometido suicídio. Eu falei assim, meu Deus, aquilo era casca? Aquilo era uma casca, a alegria dele era uma casca. Como eu não reparei no coração dele, o que estava acontecendo com ele? Será que ele sabia que ele era uma obra admirável de Deus? O que era que estava passando no coração que talvez colocasse ele numa condição de que eu não valho nada? Tira a vida. Eu não sou ninguém, tira a vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Amar é uma condição. Amar a si mesmo é uma condição. Não é desamor a si mesmo, é amar a si mesmo. Ame a si mesmo. É um mandamento. Ame a si mesmo. Porque eu sou o presente de Deus para mim mesmo. O outro não acha. Está perdendo tempo o outro. A sociedade não acha. Está perdendo tempo.
Se me conhecesse, estaria dando sorriso para mim. Eu sou obra maravilhosa. Eu sou admirado. Essa é a minha condição. Mas eu só faço besteira. A gente indo aí na rua, aí uma pessoa chega para mim e fala assim, mas eu só faço besteira. Volta! Muda! Se torne! Você já é! Torne-se através dos seus atos obra admirável. Porque Deus já disse o que você é. Só falta você aceitar, só falta você tomar posse. Amar o próximo como? A ti mesmo. Ame a ti mesmo. Ame a ti mesmo. Lucas 10, 25. Lucas 10, versículo 25. Mais uma vez os fariseus tentando Jesus. E eis que certo homem, intérprete da lei, mais uma vez o intérprete da lei, mais uma vez o fariseu, mais uma vez ele interpelar Jesus, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele quer a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como você entende? Mais uma vez, o que está escrito na lei? Eles diziam que estava escrito na lei 2 vezes por dia. No mínimo. Para ser salvo, ficava repetindo, né? E aí Jesus, mais uma vez, e a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E aí ele já acresce: e ame o seu próximo como você, e como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: beleza, eu já tinha dito isso, né? Já falei lá para o pessoal, já expliquei. Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: beleza, a gente já fala isso desde lá do Deuteronômio, lá da época do pastor Moisés, levando a gente lá. A gente já fala, ame o teu Deus, e agora que tu falou, Senhor, ame o próximo como a ti mesmo, quem é o meu próximo? Aí Jesus, maravilhoso, excelso, nosso Deus, infalível, inefável, que conhece tudo. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele caminho e, vendo aquele homem, passou de lá. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de lá. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-se óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Jesus contou essa história, Jesus contou essa parábola. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ame ao próximo.
quem é o meu próximo? Na parábola fica claro. Eu não vou entrar no mérito aqui de que o sacerdote passou ao largo, de que o levita passou ao largo. O que eu quero chamar a atenção aqui é da condição do homem que estava caindo na estrada. Arrebentado, semi-morto, roubado, miserável, no chão, sem ajuda, sem ninguém. Pessoas que passavam por ele e fingiam. Você está conseguindo imaginar essa situação? Você consegue ver essa situação hoje? Passando ao lado? A metáfora que eu usei lá para falar é assim: meu tênis é grande, né? E ele atrapalha o caminho. E aí eu tinha tirado lá meu tênis e guardado. E o da Valentina também estava no caminho. Da Valentina eu fiz assim, ó. Aí a diaconisa da ele briga comigo, né? A diaconisa da olhem por mim, tá, querido? Ela falou assim: você guardou o seu e você fez assim o da Valentina. Sabe o que é isso? Passar o largo. O que é passar o largo? É isso. É ver, fazer assim, ó. Passar o largo. Quem não passou ao largo? O samaritano. Quem é o samaritano? O que não se dava. O que é não se dar? É aquele momento que faz com que você não tenha misericórdia. Com quem você ama, inclusive, com quem você se dá, inclusive. Não é só com quem está aí na rua, não. Mas é com qualquer próximo. Quem é teu próximo, Marcão? Agora, nesse momento aqui. Próximo. Já conhece ele foi próximo. Vocês, próximo. No caixa do banco. No caixa do banco. No supermercado. No supermercado. No avião. Quem que sentou do meu lado? Na rua. Que eu estou passando, que eu estou próximo. E por que eu finjo que não estou vendo a miséria? Qual miséria? A dor. É uma miséria. É uma mazela. Ali do teu lado você finge que não está vendo. Está aparecendo no meu feed. Eu olho aí, o robozinho entende que eu vi, que eu me interessei e fica mostrando para mim. Um grande cantor ou cantora saiu da igreja e foi cantar música secular. E aí ela é convidada para cantar numa igreja. E ela meio que tem aquele sorriso e aquele deboche, aquela brincadeira. Quem comenta do que ela está fazendo? Quando eu olho, eu falo assim: é casca. Não está na presença de Deus, está feliz. É casca. Está doendo. Não está preenchido. Está um vazio lá, porque é Deus que preenche. E eu não vou bater mais, porque está caída na estrada. E eu não vou passar o largo. Eu vou orar. Talvez seja por isso que esteja aparecendo no meu feed. E o povo de Deus, o levita, o sacerdote, passa
massacra o cantor, a cantora, de forma pública, e para ganhar alcance. Um pastor ou pastora também mudou, grande, de muita influência, e as pessoas ficam postando ele dançando a música secular com uma bebida na mão. É casca. É casca. Está preenchendo vazio com outras coisas, e o que eu preciso é ter misericórdia. Quem é o meu próximo? O meu próximo. Quem é o meu próximo? É quem está do meu lado. Meu pai, minha esposa, meu filho, meu colega de trabalho, a pessoa na rua, lá na igreja, vocês que são meus irmãos, lá em Madureira, aqui, na sede daqui a pouco. Quem é o meu próximo? Quem está do meu lado? É interessante que o meu irmão, ele que está do meu lado ali, eu tento feri-lo com a palavra. Porque para ele eu quero justiça, para mim eu quero misericórdia. Coisa miserável do inferno é essa? Está repreendendo em nome de Jesus. Misericórdia é o que Deus pede através do seu mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, e o próximo. E ali ele conta um texto, uma parábola, bem explicadinha, com várias nuances ali, que dão várias pregações, você pode discutir sobre diversas coisas, sobre o vinho, sobre o óleo, sobre o experimento, sobre a dracma, sobre a hospedagem, sobre colocar no seu próprio animal, no seu carro, no seu lombo, sei lá, mas investir o seu tempo, e ir lá, e botar na hospedaria, e falar assim, e se mais alguma coisa gastar, segura aí que eu vou ali, vou cuidar das minhas coisas, mas eu não esqueci desse homem não, eu não esqueci dessa pessoa que estava necessitando de mim não, eu vou voltar. E Deus conta toda essa história para fazer uma pergunta: quem é o próximo? E agora, quem é o próximo? Você está aí me testando, fariseu, e fala 2 vezes por dia, amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que você não ama a quem vê? Se você fala 2 vezes por dia que me ama e não me vê. Como pode? Como pode passar o ar? Como pode fingir que não vê? Como pode não se amar? Como pode se olhar no espelho e falar assim, sou nada? Como pode? Sou um homem admirado, e o outro, e o próximo, merece toda a misericórdia do meu coração. Não vou passar ao largo. Vou ver o outro. Mateus não, 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13, versículo 14, versículo 4. Coríntios 13, a partir do versículo 4. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que era amar a Deus acima de todas as coisas?
O amor é paciente e bondoso. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar a impaciência e a maldade. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar acima da impaciência e da maldade. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que era amar a Deus acima de todas as coisas? É amar a Deus acima de qualquer coisa que venha na minha vida. Estar aqui, hoje, de pé, falando com vocês, é amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu tive que abrir mão de tudo. De mim. Do que eu sinto, particularmente. Do que eu vivi ontem à noite, do que eu vivi hoje de manhã, que talvez o inimigo atacou meu coração para não estar, para estar aqui, porque eu preciso amar Deus acima de todas as coisas, acima da minha dor, acima dos sentimentos, acima de coisas, acima de doutrinas, acima de homens, acima de mulheres, acima de preceitos, acima dos meus interesses, principalmente, acima de tudo. Porque como é que eu posso acordar e não louvar a Deus? Porque dói. Dói. A afronta dói. As decepções dói. A injustiça dói. A violência dói. O descaso dói. A solidão dói. O descaso. Coisas que fizeram com você, que fizeram comigo, dói. Ecoam até hoje. Coisas que eu fiz ecoam até hoje. Mas Deus me chama a amar Ele acima de todas as coisas. Eu estava falando com um amigo meu que eu quase fiz terapia aqui. Quase. Eu fui mandado embora com 10 dias. 10 dias. Comecei no dia 1º e no dia 11 me chamaram e falaram assim, a gente errou. Eu falei, mas o que houve? Não, eles não podem dizer. E eu conheci o gerente, que era do Sul, perguntei para ele, eu não acredito, não estou sabendo. Perguntei para a pessoa que me colocou lá, não sei, não estou. Perguntei para o RH fugiu, o que foi que houve? 10 dias. E queridos, eu fiquei muito para baixo, eu falava assim, Senhor, ele fala assim, amar a mim acima de todas as coisas. Amar a mim acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus. E Deus não quer que eu fale isso 2 vezes por dia, não.
Deus quer que eu faça. Ele não quer que eu fale. Ele quer que eu faça. Ele quer que você veja. Ele quer que os outros vejam. Ele quer exatamente ver o teu sorriso e que os outros vejam o teu sorriso. Eu estava vendo o Marcão aqui, veio louvar, aí já vem com a cova, né? Falei assim, pô, podia ser assim igual o Marcão, que já pega o microfone, já não sei se eu consigo fazer com quem cova, eu já está assim, amados. Eles querem ver um sorriso nos teus olhos. Mas que você seja preenchido por Ele, pelo amor dele. Amar a Deus acima de toda e qualquer situação. Amar a Deus acima de todo e qualquer entendimento. Amar com tudo que você tem. Amar com tudo. Essa pregação ela veio sendo contada e ela veio enchendo meu coração. E aí eu acordei sábado, muito cedo. Sábado passado, esse não, né? O outro sábado da semana passada, tinha a apresentação da Valentina no balé. E aí acordamos muito cedo. E quando eu acordei, na hora eu olhei assim para fora e eu comecei a glorificar Deus. Eu comecei a falar assim, nossa Senhor, como que é lindo, como que é maravilhoso. E aí eu comecei a olhar as coisas em volta. E eu comecei a olhar eles dormindo. Comecei a olhar para dentro da minha casa. Comecei a olhar para mim mesmo. Me olhei e disse, Senhor, o que está acontecendo? Ele vai olhando, vai olhando. Aí 7 horas da manhã, minha casa começou a chegar um monte de gente para poder maquiar a Valentina. E eu falei assim, Senhor, um monte de gente dentro da minha casa 7 horas da manhã. Ele vai olhando. Vai olhando. E a gente começou a ir preparando tudo. E Deus foi falando no meu coração, vai olhando, vai glorificando. Entramos no carro e eu fui dirigindo, levando para o balé, e Deus foi falando, vai olhando tudo. E eu olhando em volta, e eu vendo as maravilhas de Deus, o que Deus fez comigo, o que Deus está fazendo, quem eu era, quem eu sou, o que Ele fez. E aí, a minha mente começou a ser cheia de tudo, e eu me converti com 30 anos, estou com 46, e falei assim, vai lembrando de tudo até aqui. E eu comecei a chorar no carro, eu botei um louvor, e todo mundo conversando, né? Talvez não esteja entendendo, não precisa entender, é você e Deus. Eu ainda bem que eu sou o primeiro, estou lá dirigindo, as pessoas estão lá atrás. Eu falei, Senhor, e aí chegamos no balé, a Valentina foi se apresentou no balé, eu falei, Senhor, ele não vem. Tem mais, vai lembrando demais, vai glorificando mais, vai me colocando no primeiro lugar, vai. Eu falei, Senhor, eu queria isso todos os dias. Amém, glória a Deus. Eu queria todos os dias te adorar assim, eu queria. E Deus falou assim, mas por que você não faz? Por que você não me coloca no primeiro lugar? Por quê? Por que as aflições do dia a dia tomam o meu lugar? Por que você coloca eles no pedestal? Se eu estou acima de todas essas coisas, sou eu que te supro, sou eu que te sustento, sou eu que te curo, sou eu que te levanto, sou eu que te coloco no primeiro lugar, sou eu que te fortaleço, sou eu que te sustento, eu te pego pela direita da tua mão. Por que tu está preocupado com isso tudo? Por que tu está preocupado com quem te ofendeu? Por que tu está preocupado com o ciúme? Por que tu está preocupado com mágoa? Por que tu quer se soberber? Por que tu quer se ufanar? Por que tu quer ser inconveniente? Por que tu não ama? Ama! Não deixa nada tomar o meu primeiro lugar, não. Só depende de você. Só depende de você, é só você.
Deus falando comigo e eu falando com vocês. Deus falando para mim, me coloca no primeiro lugar, só depende de você. Glória. Glória a Deus. Eu não sei como vai ser a aposentadoria aqui, mas não é hora de eu pensar nisso. Eu não sei como é que vai ser a segunda-feira, porque basta ser o dia o seu mal. Não sei como é que vai ser a segunda-feira. A Deus pertence a segunda-feira. E por que eu vou me preocupar com a segunda-feira? E por que eu vou tirar Deus do meu pensamento? E por que eu vou me preocupar com o outro que não se preocupa comigo? E por que eu vou guardar um primeiro lugar para algo que não deveria estar no meu coração, a não ser amar, 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 amar? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento, com tudo que tu tem, com tudo que tu é. O Senhor, Ele busca adoradores que os adoram em espírito e em verdade, não adoradores que fingem, porque Ele sabe que palavras, mas Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso pensamento, Ele quer o nosso sentimento. Amar o próximo como você ama você, então se ame e use de misericórdia com o outro. Como pode alguém se glorificar, ficar feliz com a derrota do outro, com a maldade que fizeram com o outro? Como eu posso fingir que eu não estou vendo a miséria do meu lado, do meu próximo? O amor em 3 atos. Amar a Deus. Coloca Lucas 10, 25 a 37 para a gente ler novamente. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quer herdar a vida eterna? Quer herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você entende? Ele respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Jesus mesmo responde que isso está certo. Mas põe em prática. Põe em prática. Ame a Deus, o próximo e a si mesmo. Eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar com você.